Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém, aleluia, aleluia. É bom estar aqui nesse primeiro domingo do ano de 2009. Hoje são 4 de janeiro, é o nosso primeiro culto do ano de 2009. E nós vamos prosseguir no conhecimento que faz o homem crescer. Amém? Amém, aleluia. O que é o conhecimento que faz o homem crescer? A palavra de Deus. Como prosseguir estudando a palavra. Né? Porque estudando a palavra é que nós vamos chegar ao conhecimento da verdade. Porque Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como conhecer a verdade se não for estudando a verdade. E a verdade é o Senhor Jesus Cristo revelado na sua palavra. Então diga para o seu irmão aí que está perto de você, né? Diga para ele: olha, é importante estudar a palavra de Deus. É importante, ó. A sua participação aqui é muito importante nessa noite. É importante você se preocupar com o estudo da palavra de Deus. Se você não se preocupar com o estudo da palavra, espiritualmente você não cresce. Você pode até crescer em outras áreas, até só, talvez o seu esforço. Não, essa você cresce nos seus esforços, você pode até crescer na sua vida profissional, mas espiritualmente, se você não estudar a palavra, se você não conhecer a verdade, você não vai crescer. Só tem um jeito de crescer na presença de Deus, conhecendo a verdade. E nós vamos prosseguir no estudo, na lição de número 3 aí. Eu marquei a página aqui, mas a Karina pegou. Quero falar para vocês, porque a minha revista é diferente. Não. Dá para ficar com certo. Porque a página 18 da sua. Página 15? Mas é um tópico aí de benefício ou benefício gerado pela participação. Na página 18 da sua revista. Benefício gerado na participação. O movimento, ou seja, a vida se faz, o tema aqui da nossa lição, a vida se faz com participação. Né? Até esse culto aqui, ó, para fazer esse culto, não tem jeito de fazer um só, fazer um culto desse aqui. Tem que ter uma participação de todos. Amém? Amém. Cada um, vamos cantar um hino. Se um para e o outro continua, o hino não é quebrado. Mas se todos pararem, aí quebra o hino, aí para o hino. Amém ou não? Amém. Participação é isso. Quando nós vamos cantar o hino, se tiver a participação dos irmãos, se um parar e os demais continuar, o hino não acaba. Não para o hino. Mas se todos pararem, aí acaba a participação do hino, então tem que parar de cantar o hino. Participação é isso. E na sua vitória, na sua conquista? Nós falamos aqui na aula passada, eu quero só repetir o tópico de número 1.4, hein? Participação entre os cônjuges. Nós vamos começar daqui, porque eu quero que isso fique fixado em todos os irmãos que já são casados e também naqueles que vão casar. Em nome de Jesus, fique fixado. No lar, se não tiver participação dos cônjuges, quem que é os cônjuges aí? É o marido e a mulher. Né? Se não tiver participação dos dois ali, no lar, o lar vira uma bagunça. Eu lembrando aqui agora de um lar virar uma bagunça, quem assistiu Superman aí nessa semana? Eu assisto, assistindo junto. A Michelle levantou a mão, assistiu. Essa semana passou, quem assistiu? Essa semana passou um ar que era uma bagunça. Quando chegou o menino levado, aí a gente fala assim: ô menino, você não tem mãe não? Você não tem pai não? Não é assim que a expressão se usa? Porque verdadeiramente a culpa não é do menino. A culpa é dos pais que não soube educar. Ah, pastor, só está pegando pesado. Eu não estou falando de teoria, eu estou falando de prática, porque eu já tive 3. Hoje eu não tenho mais menino.
né? Você é uma filha casada, tem outro caminho para casar, né? Hã? Ao menininho. Esse é o filho da senhora? Não, menininho ali. Ah, o Júnior, né? É menino de 19 anos. Eu não estou falando aqui de livro ou de Supernani, não, tá? Eu estou lembrando dela porque passou uma família que era realmente uma bagunça e já começava nos pais. O pai dormia separado da cama, já estava praticamente separado de casa. Chegava de viagem, ia para o seu quartinho, né? Era como se ele não fosse um participante da família. Ele não era participante da família. E isso não tinha o quê? Uma participação no escolho. Como é que poderia? Como é que a mãe vai cuidar de 2 filhos sozinha, sem a ajuda do pai? Não tem como. Ela não tem impulso suficiente, não tem autoridade suficiente. A mãe cede mais rápido, a mãe é mais emotiva. Se o menino chorar muito, a mãe cede. E o pai, ele é mais carrancudo, ele não é tão emotivo. Né? Não vai pela emoção. Quando o pai vai pela emoção, ele vira aquele frangote, né? Então, meu filhinho, passa a mão na cabeça demais, tem que pegar e dar um tapa na orelha para virar homem, saber cuidar do filho. Eu não estou falando, lembra de novo, eu não estou falando que eu li livro. Estou falando que eu já tive 3. Chega de pé os 3 aí. Fica aqui, perto ali. Aqui, ó. Quem não conhece meus filhos aí, 2 não atrás, ó. Então, eu não. E tem um lado que é o meu mais velho. Tem uma coisa. Quase a minha idade. Então, meu filho, quase a minha idade. Então, ó. Eu não estou falando aqui de livro. Eu não li livro. Eu vivi. Eu tive a experiência de ter 3 filhos pequenos, né? Estavam dentro do ventre da mãe deles, cresceram comigo. Então, eu estou falando de experiência. Um filho mal criado não é totalmente a culpa dele, é culpa dos pais que não soube criar direito. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Hoje os filhos não querem saber de igreja, e aí fala assim, mas é porque eles conheceram outra coisa, conheceram, mas a culpa foi dos pais que não fizeram eles conhecer Jesus. Não enxertaram nele Jesus. Essa semana eu falei com um que está sofrendo com a filha, não vou dizer o nome. Eu disse, olha, eu sei, ou seja, o meu método de ter cuidado de filho é o método certo. Ou educar filho, o meu. Está falando o meu. Do meu jeito que eu criei é certo, porque eles não me davam dor de cabeça. Qual foi o método que eu criei eles? Dentro da igreja. Mas não foi trazendo para o culto e deixando aqui solto, não. Eu nunca levei meus filhos para a igreja e preguei para a irmã, falei assim, irmã, cuida dos meus filhos. Era eu e era minha esposa que cuidava. Amém? Amém. Eu nunca cheguei na igreja e falei assim, olha que eu trouxe meus 3 filhos para vocês cuidarem. Não, eu ia e cuidava deles. E aí deles que corressem no corredor da igreja. E aí deles que eles brincassem na igreja. Na hora de chegar em casa, foi uma punição. Isso é criar o filho dentro da igreja. Isso é ensinar o temor do Senhor a ele. É inculcar na cabeça. Para que hoje eu pudesse ter os 3 aqui, um com 19, outro com 20, outro com 21, eu tinha que obrigá-los. Né? A Bíblia fala assim, filho, pai, aliás, ensina o seu filho o caminho que deve andar, para que quando ele crescer ele não venha desviar dele. Hoje os filhos que estão desviados é porque não foi educado na sua cabeça como realmente vivia o Senhor. O que nós vemos aí no modo geral é que muitos pais que levam os filhos para a igreja, só levam, mas chega em casa e não tem um culto normal. Chega em casa, a casa é como qualquer outra casa. Lá ouve-se tudo quanto é tipo de música, assiste tudo quanto é tipo de filme. A minha casa é o início do culto aqui conosco. Os meus filhos tinham que aprender a cultuar a Deus em casa, para chegar aqui também e cultuar a Deus. Amém, irmãos? Amém. É assim que começa a criação do filho. Então a participação, aí se eu fosse um pai ausente, esse trabalho seria só da sua vida. E eu tenho certeza que não teria sucesso. Não teria. Não teria, irmão. Se você ler as estatísticas de mãe que cuida do filho sozinha ou sozinho, a mãe que é mãe e pai ao mesmo tempo, ela não consegue um êxito total. Porque o filho já quer, quando ele toma uma posição aí, uma certa idade, ele já acha que é dono de si. Um rapaz, por exemplo, quando veste, diz o ditado, quando veste a calça comprida, já acha que é homem. E o homem nunca será homem suficiente para colocar o dedo no nariz da mãe. Biblicamente, ele nunca vai poder fazer isso. Porque ele tem que honrar pai e mãe para ser bem servido. Que é o primeiro mandamento que eu prometo, está em Efésios capítulo 6. E isso meus filhos copiaram, isso meus filhos aprenderam. Se eles me desrespeitarem, eles vão desrespeitar ao Senhor e não a mim. Porque a palavra de ordenança é para eles. Honra o teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa. Isso tem que ter inculcado no filho. Mãe, você tem filho aí? Quer que seu filho cresça te obedecendo? Eu vou pegar essa irmã de exemplo. Irmã,